O escoamento do aço no molde de lingotamento contínuo tem também grande relevância, uma vez que pode afetar a qualidade do aço e a produtividade da máquina de lingotamento contínuo. Neste vídeo, serão examinados os requisitos que este escoamento deve satisfazer e será desenvolvida também uma análise dos efeitos de diversas variáveis sobre o padrão de escoamento do aço no molde. Os requisitos que o escoamento do aço no molde deve satisfazer incluem a necessidade de se ter uma vazão adequada, ou seja, deve-se alimentar o aço com uma vazão compatível com a velocidade de lingotamento, de forma a manter um nível constante do aço no interior do molde. A temperatura de alimentação também é importante, particularmente a temperatura na região do menisco, que é a região onde se inicia o processo de solidificação. É fundamental se ter um controle nessa região, uma vez que ela é crítica para a obtenção de aços com boa qualidade superficial. O nível de turbulência também junto a essa região é importante para evitar a captura de pós-fluxantes, o que poderia provocar o aparecimento de inclusões não metálicas no interior do aço, em uma região em que a chance de removê-las já é bastante reduzida. É importante também que este escoamento permita uma minimização da exposição do aço ao ar, uma vez que isso pode levar à captura de oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, captura de escória e de outros materiais também. Além disso, o escoamento deve propiciar uma solidificação uniforme no interior do molde. Como se viu no slide anterior, um dos requisitos importantes para o escoamento no molde é o controle da vazão de alimentação do aço proveniente do distribuidor com uma taxa que esteja adequada à velocidade de lingotamento e às dimensões da peça que está sendo lingotada. Aqui se vê uma parte do distribuidor, uma de suas extremidades, a presença da válvula gaveta, da válvula submersa, que faz então a ligação do distribuidor com o molde. No caso ilustrado aqui, temos o lingotamento de uma placa, e nesse caso é comum que a válvula submersa tenha duas portas laterais, direcionando o escoamento de forma paralela à face mais larga do molde. Nesta figura também se observa a presença do pó fluxante sólido na região superior do molde, o pó fluxante líquido, que já recebeu o calor do aço e já ocorreu o processo de fusão. Uma parte desse pó fluxante é arrastado aqui pelo movimento do aço na direção de extração do veio e também devido ao movimento do molde, que, como já vimos, tem uma oscilação na direção vertical. A válvula gaveta, neste caso, ela permite o controle através do deslocamento de uma de suas partes, permitindo aumentar ou diminuir a área através da qual o aço escoa. Esta figura ilustra uma das configurações de válvula gaveta. Neste caso, a válvula está aberta, permitindo examinar ou verificar que ela é constituída de 3 peças, todas essas são peças refratárias, e duas delas, as das extremidades, elas são fixas e a central se desloca. Quando a válvula é fechada, essa peça aqui do meio vai ficar envolvida por essas duas que estão nas extremidades e observa-se que todas elas têm orifícios. Quando esses orifícios estão perfeitamente alinhados, é possível ter-se 100% de abertura e aí se obtém a vazão máxima de aço. Quando essa válvula do meio ou essa peça do meio se desloca, o orifício dela vai deixar de estar alinhado com os dos demais, e aí tem-se uma redução na área para passagem do aço e, consequentemente, uma redução na vazão. Examinando agora uma vista esquemática da válvula gaveta, temos na imagem da esquerda um corte transversal da válvula na direção perpendicular à de escoamento do aço. Como vimos no slide anterior, a válvula gaveta ela é constituída de 3 partes, sendo 2 delas fixas e uma delas a central, que pode se deslocar paralela às demais.
Aqui no caso é ilustrado uma situação onde os orifícios não estão perfeitamente alinhados e, consequentemente, tem-se uma abertura menor do que o diâmetro ou a seção total de abertura das peças refratárias. Neste caso, o deslocamento entre os centros aqui é em torno de uma distância designada L e a área de abertura tem essa geometria que está apresentada aqui. Do lado direito, tem-se resultados de simulação mostrando 3 situações relativas ao escoamento do aço proveniente do distribuidor, passando pela válvula gaveta e indo até o molde, considerando aqui uma válvula submersa com 2 portas. O que essa figura procura ilustrar é o efeito que a presença da válvula gaveta vai ter sobre o escoamento do aço. Nessa situação que está ilustrada aqui, esta abertura, ou essa área, essa região achurada, ela está perpendicular ou a 90 graus em relação à seção de abertura das portas. Quando a configuração é essa, o aço vai escoar de uma forma mais uniforme no interior da válvula submersa e vai sair pelas portas com vazões iguais e com perfis de velocidade semelhantes. Quando há uma rotação entre a posição da válvula e a direção das portas de abertura, uma diferença de cerca de 45 graus, o que se observa é que o aço proveniente do distribuidor, ao passar através da válvula, ele sofre uma distorção no escoamento, que vai ter um efeito sobre a distribuição do aço nas portas que estão no interior do molde. Com isso, pode acontecer, como ilustrado neste caso, que haja uma vazão maior em uma das portas que na outra. E isso vai causar uma heterogeneidade no escoamento do aço no interior do molde, com possíveis efeitos prejudiciais à qualidade do aço sendo lingotado. No terceiro caso ilustrado aqui, essa diferenciação é de cerca de, como está mostrado aqui, de 0 grau. Nesse caso, 0 grau significa que essa abertura vai estar na mesma direção das portas de saída. E neste caso, a perturbação introduzida pela válvula quando ela está parcialmente aberta é de provocar aqui uma alteração mais significativa ainda no padrão de escoamento, comprometendo a homogeneidade de saída do aço pelas portas. Este é um dos inconvenientes da válvula gaveta. Normalmente, quando vai se posicionar a válvula, procura-se ter essa configuração ilustrada aqui, que é a que provoca menos perturbação e que ainda permite-se ter um escoamento mais uniforme pelas 2 portas. Um outro dispositivo que pode ser utilizado para o controle da vazão é o tampão. O tampão é uma peça refratária que é inserida no interior do distribuidor, conforme ilustrado aqui de forma esquemática, e este tampão ele pode se encaixar sobre uma sede no fundo do distribuidor e obstruir completamente a passagem de aço, e à medida que ele se desloca na direção vertical, ele pode abrir uma região disponível para passagem de aço então do distribuidor para o molde. Neste caso está ilustrado aqui uma configuração de um molde para lingotamento de tarugos, onde é comum se usar uma válvula submersa, como aqui é ilustrada aqui, com uma seção vertical e a abertura também com a posicionamento horizontal, induzindo um escoamento do aço saindo aqui no interior do molde, especificamente na direção vertical. Então, o controle da vazão é feito alterando ou mudando o posicionamento ou a distância desse tampão em relação à sede aqui do fundo do distribuidor. Observa-se que, nesse caso, não há nenhum efeito, como que foi examinado no caso da válvula gaveta, uma vez que essa abertura, sendo provocada pelo deslocamento vertical do tampão, não vai criar nenhuma heterogeneidade no escoamento do aço, ele vai se dar de forma simétrica no entorno aqui da região entre o tampão e a sede aqui dele no fundo do distribuidor. Então, esses 2 meios são as situações mais comuns, são os dispositivos mais comuns utilizados para controle de vazão do aço
do distribuidor para o molde de lingotamento também. Comparando os dois dispositivos para controle de vazão do aço do distribuidor para o molde, pode-se ver que o tampão apresenta algumas características interessantes que são um pouco vantajosas comparadas com a válvula gaveta. Uma delas é a prevenção da entrada de aço no poço, na base do distribuidor, e possível solidificação. No caso da válvula gaveta, pode ocorrer isso, uma vez que a válvula gaveta tem uma sede mais longa e nesta região o aço ficando parado ali, ele pode sofrer solidificação, o que vai demandar um esforço adicional para abertura novamente da região para a passagem do aço. Outra questão que o tampão tem de vantagem em relação à válvula gaveta é a redução na possibilidade de formação prematura de vórtice e também eliminando, ou pelo menos reduzindo a captura de inclusão ou de partículas de escória quando o nível do aço no distribuidor cai, normalmente quando há o instante da troca de panelas no lingotamento sequencial. Outra vantagem do tampão é que, como ele tem menos partes móveis, o risco de sucção de ar é menor do que aquele apresentado pelas válvulas gavetas. Já foi comentado anteriormente que no caso das válvulas gavetas, nas regiões onde a velocidade do aço aumenta, devido à redução na abertura, uma redução na área para passagem de aço, esse aumento de velocidade leva a uma redução na pressão e pode ocorrer da pressão ficar menor do que a pressão atmosférica, o que levaria, se a válvula não estiver perfeitamente selada, a sucção de ar para o interior do aço, com reoxidação do aço e formação de inclusões. E o outro aspecto que foi discutido nos slides anteriores é que o distribuidor, sendo controlada a sua vazão através de um tampão, permite um fluxo mais uniforme para o molde do que aquele que se obtém quando se usa a válvula gaveta para controle dessa vazão. Ainda comentando sobre a transferência do aço do distribuidor para o molde, tem-se normalmente, especialmente no caso de lingotamento de tarugos, duas possibilidades de jato. Uma delas é a do jato aberto, ou seja, do distribuidor, o jato de aço vai para o molde e ele entra em contato com a atmosfera e com isso provoca turbulência na superfície do aço no molde e tem uma série de aspectos de inconvenientes que podem prejudicar a qualidade do aço. Essa configuração ela é normalmente utilizada quando a empresa tem uma linha de produção de aços menos nobres, em que esses aspectos relativos à contagem de inclusão e teores de oxigênio não são tão relevantes. Quando se vai produzir aços de melhor qualidade, se dá preferência à utilização de jato submerso, que é aquela configuração que foi vista nos slides anteriores, onde se tem uma válvula submersa responsável pela transferência do aço do distribuidor para o molde, e neste caso, o aço não tem contato durante essa transferência com o ar atmosférico. Isso é bom sob o ponto de vista de controle de qualidade do aço, mas certamente implica em gastos adicionais com o refratário e com a confecção da válvula submersa, e normalmente nesse arranjo também a lubrificação do molde é feita com o uso de pós-fluxantes ao invés de óleo, que é o lubrificante mais comumente usado no caso do jato aberto. Para contornar a possibilidade de adsorção de gases da atmosfera quando se tem jato aberto, foram propostas algumas configurações adicionais, algumas variantes do jato aberto, de tal forma a reduzir esta incorporação de gases durante essa transferência. Uma delas é ainda com jato aberto, se utilizar um pó fluxante com essa configuração que é ilustrada aqui, tem-se uma espécie de funil junto à superfície do molde e com isso o jato é alimentado sobre esse funil e ele fica submerso, né, abaixo do nível do aço no molde, com isso pode-se usar um pó fluxante e toda aquela turbulência que ocorreria na superfície do aço no molde devido à incidência do jato é minimizada e com isso a captura de gases da atmosfera também é reduzida.
Uma outra possibilidade também é utilizar a injeção de argônio, empregando uma camisa como essa que envolve o jato, e com isso, essa atmosfera de argônio vai também reduzir o contato do aço com a atmosfera e prevenir também a incorporação dos gases que podem ser prejudiciais à qualidade do aço. Uma outra alternativa, ao invés dessa camisa, é se ter um sistema sanfonado como esse, né? A necessidade dele ser sanfonado é porque o molde sofre oscilação. Então, neste caso, toda essa região do jato fica envolvida pelo argônio e, com isso, o argônio, sendo um gás inerte, ele vai evitar o contato do aço com a atmosfera. E são variações do arranjo de jato aberto, promovendo uma melhoria em termos de qualidade do aço comparado com essa configuração mais simples que é a da esquerda. Algumas das características do jato aberto incluem a sua simplicidade e, logicamente, baixo custo, o que justifica a sua utilização no caso de aço de qualidade inferior, que não são submetidos a requisitos de qualidade muito restritivos. Uma outra característica é que esse tipo de jato permite uma absorção maior de ar, mesmo adotando aquelas alternativas que foram apresentadas no slide anterior, esse risco de absorção de oxigênio, nitrogênio e hidrogênio é sempre mais alto e, logicamente, esses gases sendo incorporados ao aço podem levar à redução de sua qualidade. Uma outra questão importante é que, no caso do jato aberto, a vazão costuma ser afetada pelo nível do aço no distribuidor e tende a diminuir quando este nível de aço é mais baixo. Outro ponto importante é que, neste caso, a configuração do jato ela acaba sendo afetada pelo padrão de escoamento no distribuidor. Isso não acontece no caso de se usar jato utilizando válvula submersa. Estas figuras ilustram características do jato aberto quando se utiliza essa configuração para a transferência do aço do distribuidor para o molde. As figuras da parte superior, elas foram obtidas numa máquina de lingotamento industrial e mostram, em um caso, um jato mais irregular e um jato mais suave. Ambos os casos, se verifica que esse jato vai estar em contato com a atmosfera. Logicamente, esse jato irregular é mais prejudicial, uma vez que ele vai apresentar uma área superficial de contato com a atmosfera maior do que o do jato mais suave. Na parte inferior, são apresentadas imagens obtidas em modelo físico do molde de lingotamento, mostrando essas duas configurações também, de um jato mais irregular e de um mais suave, e se nota que no caso do jato irregular, todo o seu efeito prejudicial sobre o nível de turbulência na superfície, aqui no caso é da água no molde, no caso real industrial do aço, e essa maior turbulência promove uma maior absorção de gases também da atmosfera, com todos os efeitos deletérios decorrentes disso. Quando se tem jato protegido através da utilização de válvulas submersas, que é uma configuração bastante comum no lingotamento de placas, mas que é utilizada também em lingotamento de tarugos, particularmente para aços mais nobres, o aço não vai entrar em contato com a atmosfera e aí tem-se situações como essas que estão ilustradas aqui. Neste caso, tem-se a válvula submersa. No caso de utilização ou para lingotamento de placas, é convencional se usar válvula submersa com duas portas laterais, onde o escoamento é direcionado de forma a ficar paralelo às faces mais largas do molde. Neste caso, está ilustrado um padrão de escoamento que é costumeiramente chamado de rolo único ou single roll, que ocorre quando se tem baixas profundidades da válvula submersa em relação ao nível do aço no molde. Ocorre também quando o diâmetro das portas é pequeno, quando a abertura delas é pequena, que consequentemente, para uma dada vazão de aço, vai levar a uma maior velocidade do aço nesta região do molde, ou também quando se utiliza injeção de argônio na válvula. Nessa configuração da direita tem-se um arranjo que é chamado de duplo rolo, onde o padrão de escoamento já é diferente em relação do caso anterior. Nesse caso tem esses rolos ou esses escoamentos aproximadamente circulares,
e isso ocorre predominantemente com portas com aberturas maiores, com maior área, consequentemente menores velocidades para uma dada vazão, profundidades mais elevadas da válvula submersa e também quando não é utilizada injeção de argônio. Logicamente, é possível controlar o escoamento para se ter uma ou outra situação, controlando a configuração da válvula submersa e o seu posicionamento no interior do molde e também a utilização da injeção ou não de argônio. Como foi mencionado anteriormente, o escoamento do aço no molde tem efeitos significativos sobre a qualidade do aço. Alguns dos problemas que esse escoamento pode, quando inadequado, gerar é a absorção de ar, captura de bolhas de argônio, quando se injeta argônio na válvula submersa, e também captura de inclusões na pele solidificada. Essas inclusões que vão se formar, ou os poros que vão ser gerados em função da captura dessas bolhas de argônio, eles têm efeitos prejudiciais sobre as propriedades mecânicas do aço. Pode ocorrer também, quando se tem um escoamento inadequado, a captura de partículas de pó fluxante, quando se usa esse material para fazer a lubrificação. Há também a possibilidade de aparecimento de defeitos superficiais e ruptura do veio, quando se tem oscilações do nível do aço no molde. Isso também está associado ao padrão de escoamento do aço. Cobertura inadequada do pó fluxante. Isso pode decorrer de, por exemplo, uma região superior menos ativa e, consequentemente, menor transferência de calor do aço para o pó fluxante, dificultando a sua fusão, ou se as velocidades são muito elevadas, isso também pode arrastar partículas de pó fluxante e expor o aço ao contato com a atmosfera. Além disso, um problema que está associado também ao escoamento do aço no molde é a estagnação do menisco. O menisco é aquela região onde se inicia o processo de solidificação e essa região ficando estagnada vai levar à formação de uma região de uma pele solidificada mais espessa e já se constatou que essa pele mais espessa geralmente leva à formação de marcas de oscilação mais profundas. A marca de oscilação é uma característica que as peças lingotadas continuamente apresentam e que, dependendo da sua profundidade, pode levar à redução na qualidade do aço ou à necessidade até de se processar uma usinagem da superfície do aço, com todo o custo associado a isso, inclusive com perdas de aço devido à retirada dessas partes para retirada ou para remoção dessas marcas de oscilação. Examinando mais detidamente a questão de absorção de ar, captura de bolhas de argônio e de inclusões na pele solidificada, um dos pontos que esse tipo de fenômeno acarreta é a formação de inclusões, e essas inclusões formadas no molde, elas têm muito pouca chance de flotação, e certamente se incorporarão ao aço final, e isso prejudica por características do aço, como dutilidade e também resistência à fadiga. Um outro ponto importante, né, é que no uso de válvula submersa, você reduz o problema associado a essa absorção, mas é fundamental se considerar a questão da selagem das juntas da válvula. Nós vimos que essa válvula elas tem partes móveis. Se essas partes móveis não estiverem muito bem ajustadas, minimizando os espaços entre as diversas partes, é possível que quando essas válvulas estejam parcialmente abertas, que ocorra um aumento da velocidade localizada do aço devido à redução da área através do qual ele vai escoar, e esse aumento da velocidade vai levar a uma redução na pressão, que pode, ficando menor do que a pressão atmosférica, levar a uma sucção do ar, formando então inclusões decorrentes de oxidação. Uma forma de abordar esse problema para minimizar a ocorrência desse tipo de fenômeno é se proceder à injeção de argônio na válvula, né? Isso reduz a entrada de ar e também previne a obstrução da válvula, que foi um fenômeno que foi comentado anteriormente. Outra questão importante é a questão de cobertura da escória, né? Deve haver pouca turbulência na superfície do molde, isso para evitar a captura de partículas de pó fluxante junto à superfície solidificada.
Então, tem uma série de aspectos que devem ser considerados, né, tanto em jato aberto quanto na questão de jato submerso, para contornar o aparecimento dessas questões de qualidade no aço. A captura de bolhas de argônio de inclusões na pele solidificada, por sua vez, elas vão constituir defeitos superficiais. Normalmente isso ocorre na região do menisco, né? As bolhas também, elas tendem a subir, mas elas apresentam dificuldade de captura pela escória devido à questão de propriedades superficiais, viscosidade, né? E também a instabilidade do nível de ácido na região do menisco favorece a captura dessas partículas. Todos esses aspectos devem ser considerados na operação e na configuração de um sistema de lingotamento contínuo, particularmente no molde, para prevenir a ocorrência desses defeitos. Outra questão é quando a captura dessas bolhas ou inclusões ocorre no meio da peça, isso normalmente está associado a uma alta velocidade de alimentação do aço, né, e vai gerar agora defeitos internos que vão levar à concentração de tensão e queda, principalmente na questão da resistência à fadiga. As figuras apresentadas aqui ilustram a presença de bolhas em peças lingotadas continuamente. Aqui tem a sua imagem dessas bolhas junto à região superficial. Essas imagens aqui também são de bolhas tanto na região superficial quanto na região central da peça. Isso aqui é no produto lingotado. E essa imagem que é apresentada aqui já mostra o efeito da presença dessas bolhas no produto laminado. Se nota aqui nessa região central da tira a presença de alterações no padrão de qualidade da superficial, e isso é altamente prejudicial, por exemplo, se fosse esse aço ser utilizado, por exemplo, para a indústria automobilística, para a linha branca, a presença deste defeito superficial levaria à desclassificação do produto. Um outro ponto importante que pode ocorrer na região do molde também é a captura de partículas de pó fluxante. As possíveis causas para a ocorrência desse fenômeno é o aparecimento de vórtices junto à superfície, junto à interface do aço com o pó fluxante. Isso está associado ao padrão de escoamento do aço, né? Particularmente altas velocidades na região superior do molde. Essas altas velocidades normalmente são valores de velocidade, conforme a literatura, na faixa de 0,2 a 0,3 metros por segundo, e também turbulência na região do menisco. Essa maior turbulência pode estar associada a uma baixa penetração da válvula submersa e também a utilização de altas velocidades de lingotamento. A figura apresentada aqui ilustra de forma esquemática o fenômeno de ocorrência da captura de partículas de pó fluxante no interior do aço. Aqui seria a região central no topo do molde, aqui é a região junto à parede, na face estreita. Isso aqui seria a região do menisco, a parte cinza seria a região de pó fluxante, e nós vemos que o aço, com esse padrão de escoamento, poderia, em altas velocidades, afastar essa superfície do pó fluxante e, dependendo da intensidade dessa velocidade, levar à formação de vórtices que levariam à alteração no comportamento dessa interface, eventualmente levando até a captura de partículas que ficariam retidas no interior do aço, provocando problemas de qualidade. Os fatores que afetam essa possibilidade de captura, além dos aspectos associados ao padrão de escoamento do aço, são a viscosidade do pó fluxante. Quanto maior essa viscosidade, maior a chance de ocorrer este fenômeno, e também a espessura da camada de pó fluxante. Essa espessura sendo maior também, isso também vai facilitar a captura destas partículas.